Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Prontos para mais uma aula? Mais uma videoaula, desta vez de literatura. Videoaula 1 de literatura, referente à segunda geração modernista e os poetas da geração de 30. Vamos lá para a nossa videoaula? Então, por favor, me acompanhem. Eu vou começar com vocês falando um pouquinho, né? Referente àqueles recadinhos que a professora sempre dá. Então, olha lá, aula 1, literatura, terceiro bimestre, segunda geração modernista, poesia. Nós vamos falar aí de ninguém mais, ninguém menos do que Vinícius de Moraes, vamos falar de Cecília Meirelles, nós vamos falar de Mário Quintana. Assim, pessoalmente, eu sou, né, fã, são meus ídolos, eu adoro a escrita deles também, assim como de Manuel Bandeira, né? Mas não dá para levar muito a professora Hilde a sério, tá certo? São tantos escritores brasileiros maravilhosos, magníficos, que a gente fica, né, naquela. Então, vamos lá. Então, gente, olha, tudo isso logo vai passar, estaremos todos juntos, se Deus quiser. Então, paciência, né? Vamos ter que ter bastante paciência nesse momento. Então, eu vou falar sobre segunda geração do modernismo brasileiro. A apostila é do segundo bimestre, porém o conteúdo é do terceiro bimestre. Eu vou cobrar isso em exame. Então, páginas do 30 a 34. Então, eu vou relembrar um pouquinho, tá? Falar um pouquinho das outras gerações, só para rememorar. Então, a gente tem aí o modernismo brasileiro de primeira geração, que vem com uma dimensão cultural, falando da Semana de Arte Moderna, publicação das revistas literárias e os manifestos. O contexto histórico-social. Acontecia a industrialização, a concentração de pessoas nas cidades, novos segmentos sociais, uma mescla social muito grande, os imigrantes, o ser brasileiro, né? Aquele não chega a ser um ufanismo, mas o prazer, né? Assim, a honra de ser brasileiro. Então, dimensão estética, nós estamos falando de inovações em várias linguagens artísticas, na pintura, na literatura, na música, enfim. Influência das vanguardas europeias, a busca de uma linguagem nacional, né, de uma temática local, uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia. E quais eram as características, né, do modernismo brasileiro da primeira geração? Quais foram os acontecimentos importantes? Houveram as publicações das revistas literárias, a Semana de Arte Modernista, a publicação dos manifestos. Ok. Perfil histórico do modernismo inicial, sociedade urbana, visão progressista, marcas estéticas, influência das vanguardas europeias com aspecto cosmopolita. É tanto que se focou aonde? Numa das, acho que se eu não me engano, a terceira né, cidade mais cosmopolita das Américas, né? Que é São Paulo. Então, temos também aqui o experimentalismo, porque havia-se aí uma experimentação de tudo, e a busca de uma linguagem nacional, né? Nós temos aí, então, essa busca pela linguagem nacional, que era, assim, digamos, nós termos a nossa própria identidade. Então, tem um texto aqui, tá? Que está na apostila de vocês e que é tem uma música, tá? Ela é de Vinícius de Moraes e assim, eu poderia ler para vocês, só que ela é um pouquinho extensa, então eu vou ler somente a primeira estrofe, só para que vocês tenham ideia do que se almejava, né? Com o que essa geração de escritores almejava e tinha em mente quando estava falando. E essa música, esse texto, essa poesia, ela também é, na verdade, o retrato do que estava acontecendo, né? Da busca, né, dos direitos, de tudo que estava acontecendo, né, essa efervescência, todo esse movimento, tá? Digamos assim, esse turbilhão de inovações tecnológicas, industriais, tá? Então, o operário em construção é aquele, né, que estava lá no chão de fábrica ou que estava na construção civil,
dando a cara a tapa, porque isso acontecia bem em um momento em que São Paulo estava crescendo, então precisava-se muito de mão de obra para a construção civil. Muitos, né, das regiões interioranas do Brasil vieram para a região sudeste em busca de novas oportunidades, fugindo às vezes da seca, da falta de trabalho, tá certo? Então, acompanhem comigo a leitura. O operário em construção. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as asas que lhes brotavam da mão. Mas tudo desconhecia. De sua grande missão, não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casaquia, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer sua profissão. Eu falei que eu ia ler só um pouco, mas eu me empolgo, né? E daí eu acabo lendo mais, porque eu gosto realmente desse texto de Vinícius de Moraes. E quem foi Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes é o poetinha, né? Conhecido como poetinha. Então eu trouxe aí para vocês uma biografia de Vinícius de Moraes, vocês vão poder ver logo na sequência. Então, que fala sobre o quê? O nome dele. O nome dele é Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913, filho de funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz. Desde cedo já mostrava interesse pela poesia. Afinal de contas, ele vivia, né, de uma certa forma, com a sua mãe uma artista. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários, o conhecido ensino médio hoje. Entrou para o coral da igreja, onde desenvolveu suas habilidades musicais. Em 1928, começou a fazer as primeiras composições musicais, foi diplomata, poeta, cronista, dramaturgo e músico. Foi um dos fundadores da Bossa Nova, movimento musical que surgiu no final dos anos de 1950 e repercutiu em todo o mundo. Ele morreu em 1980, não faz tanto tempo assim. Bom, para vocês deve fazer, né? Para mim, digamos assim, que ele morreu 4 anos depois que eu havia nascido. Então, turma, vocês podem ver aí, né, que eu trouxe para vocês esse texto e logo em seguida, tá? Eu vou trazer para vocês essa imagem aqui, que é a imagem do período da Grande Depressão de 1929, tá? Isso estava acontecendo nos Estados Unidos e daí você pode ver que, é claro, o mundo ele é globalizado. O que acontecia, de certa forma, nos atingia e muito. Então, a representação, né, o texto, ele fala muito, ele conversa muito com o que estava acontecendo no mundo, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Falei um pouquinho, tá. Quem foi Vinícius de Moraes, já falei aqui. Vinícius de Moraes, ok. Falei o período da grande Depressão e vou seguir falando também do quê?
do contexto histórico desse período. Vamos partir de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, né, onde o preço do café brasileiro sofreu forte queda no mercado exterior. Em 1930, a Revolução de 1930 levou à deposição do presidente Washington Luiz, né, e à ascensão de Getúlio Vargas, que durou bastante tempo, a princípio em um governo provisório. Depois, em 1932, os paulistas deflagraram a Revolução Constitucionalista e foram derrotados. Então, nós vivíamos em um período aí de grandes turbulências, tá, turma? De várias revoltas, revoluções, conflitos. E em 1934, com a promulgação da nova Constituição, Vargas manteve-se no poder, o que não era muito, digamos assim, favorável para o país. Em 1935, o presidente Vargas, para combater a oposição, conseguiu aprovar a Lei de Segurança Nacional em 1935. E aí passou a perseguir os comunistas e também os artistas. Inclui-se aí, né, nossos Vinícius de Moraes, nossos escritores, que eram, de certa forma, aí, digamos assim, impedidos de poder exercer e falar aqui, né, a livre expressão, né, se expressar livremente. Então, em 1937, Vargas deu um golpe de Estado e instituiu o Estado Novo, regime autoritário e de cunho fascista. Então, veja quantas coisas estavam acontecendo, né, no Brasil e no mundo. E tudo isso, tá? Claro, ela respinga e também, digamos assim, influencia a forma como nós nos expressamos. A segunda fase do modernismo ele durou de 1930 a 1945 e apresentava as seguintes características. Tinha um foco no mundo contemporâneo, fazia reflexão sobre o sentido de existir, tinha aí uma reflexão sobre o conflito espiritual, a fé versus a desilusão, textos muito focados no contexto sociopolítico, liberdade do uso da linguagem, liberdade formal, perspectiva realista e a presença de cor local na prosa. Percebam o seguinte, essa perspectiva realista, esses textos focados no contexto sociopolítico, em um momento, né, digamos assim, de um regime fascista, isso, né, digamos assim, não era algo bom, né, para os nossos escritores, nossos poetas. Então aqui eu trouxe para vocês as várias faces dos poetas de 1930. Eu tenho Mário Quintana, eu tenho Cecília Meirelles, eu tenho aqui Murilo, deixa eu ver aqui, gente, que nem todo mundo eu lembro. Esse aqui é o Vinícius de Moraes, esse aqui é o Jorge de Lima e o Murilo Mendes, isso mesmo. Então, até que eu lembrei de todos eles, vocês sabem que eu sou ruim para lembrar aí os nomes, né? Nomes comigo não é muito bom, não. Então, um pouco sobre eles. Então, eu trouxe aqui, gente, em cada slide desse, um pouquinho sobre Murilo Monteiro Mendes. Ele viveu entre 1901 e 1975, ele nasceu em Juiz de Fora. Vocês vão perceber que esses escritores, eles estão, né, centralizados na região sudeste, tá? Mas é porque, digamos assim, tudo estava acontecendo nessa região, tá? Então, estamos falando de regiões cosmopolitas. Então, no Rio começa sua carreira literária, publicando alguns de seus poemas em revistas que estavam vinculadas ao movimento modernista Verde e revista de antropofagia. Em 1930, Murilo publicou seu primeiro livro de poesias, intitulado Poemas, começou a ser reconhecido no meio literário e, por esta obra, ele recebeu o Prêmio de Graça Aranha. Ele foi um escritor multifacetado, produtor de uma poesia que transitou do humor típico da primeira geração modernista até para os textos experimentais. E vocês podem ver assim que trata-se de alguém muito hábil com as palavras, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho também sobre quem? Vamos falar sobre Jorge de Lima. Vejamos. Quem foi Jorge de Lima? Então, veja, Jorge de Lima ele viveu entre 1895 e 1953. Ele nasceu em União de Palmares, Alagoas, no dia 23 de abril de 1895. Ele é filho de senhor de engenho, né?
algo que era muito, muito comum naquele período, porque só esses filhos, né, de coronéis, de famílias abastadas, tinham acesso ao ensino superior. Então, ele mudou-se para Maceió em 1902, estudou no Colégio Diocesano de Alagoas. Com apenas 14 anos, ele escreveu o poema O Acendedor de Lampiões, com características parnasianas muito ligadas, né, às regras, o que o modernismo praticamente abominava, que recebeu elogios. Posteriormente, mudou-se para Salvador e ali iniciou o curso de medicina, concluído no Rio de Janeiro em 1914. Ele apresentou a religiosidade como um de seus temas centrais. E detalhe, tá, turma? A sua poesia também abordou os aspectos sociais constituintes da formação brasileira. Ele também escreveu uma série de poemas em que a exploração rítmica e imagética resgatava elementos tradicionais da cultura negra, evidenciando resquícios da escravidão e da desigualdade social que se projetavam em nossa sociedade. Lembrando que ele, como filho do senhor de engenho, né, ele também tinha aí, digamos assim, contato com esse mundo, com essa exploração, tá? Em sua fase final, a poesia de Jorge de Lima apresentou fortes elementos místicos que, somados a um grande domínio da escrita, revelaram o uso de uma gama variada de recursos e referências poéticas. Então, estamos falando de grandes nomes da literatura brasileira. E agora, por que não falar de Cecília Meirelles? Quem foi Cecília Meirelles? Então, turma, só para que vocês saibam aí, vocês já devem conhecer, Cecília Meirelles, ele tem uma vasta, né, bibliografia, vários livros. Então, ela viveu entre 1901 e 1964. A nossa poeta maior, ela nasceu no dia 7 de novembro, no Rio de Janeiro. Ela não chegou a conhecer o pai. A mãe também faleceu quando ela tinha 3 anos de idade, né? Ela foi órfã, criada pela avó materna, Jacinta Garcia Benevides. A autora foi poeta, ensaísta, cronista, ela foi folclorista, tradutora. Foi ela que, em 1919, publicou o seu primeiro livro de poemas, intitulado Espectros. E em 1934, gente, ela organizou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. E em 1939 foi agraciada com dos vários prêmios que ela ganhou, com o prêmio Poesia Olavo Bilac, concedido pela Academia Brasileira de Letras, a ABL, né, pelo livro Viagem. Então, veja, estamos falando de nomes consagrados da literatura brasileira. Ai, gente, daí vem esse fofo, muito querido, que é Mário Quintana. Ele tem cada poesia linda, maravilhosa, tá? Mário Quintana, ele viveu entre 1906 e 1994. Foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Foi considerado um dos maiores poetas do século XX, mestre da palavra, do humor e da síntese poética. Em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis, da ABL. E em 1981 foi agraciado com o prêmio Jabuti, entre outros, né, turma? Porque eu estou falando aqui de algumas, não dá para trazer a biografia deles na apostila, até que é pequena. Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver o quanto, né, que ele tem de prêmios, tá? Eles todos. Então, eu estou procurando aqui, porque me veio à mente agora, uma poesia de Quintana que fala sobre o quarto. Deixa eu ver aqui, de Mário Quintana. Deixa eu ver se eu acho, senão eu deixo para lá. Porque eu queria ler para vocês, mas eu não sei se eu vou encontrar. Ah, achei. Então, ele diz assim, prestem atenção. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Mário Quintana. Muito eu esse poema, tá? Então eu vou repetir para vocês. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom, assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas. Muito legal, eu gosto muito desse poema. Gente, tem outros maravilhosos, né? Ficaria aqui lendo e relendo para vocês, mas nós temos aí um tempo ainda para
né, terminar isso daqui. Então, o que foi a geração de 30? Então, eu vou falar para vocês o que foi a geração de 30. O romance de 1930 faz uma retomada do regionalismo romântico, porém, a partir de uma perspectiva muito realista e muito simples, porque, né, ela partia de, digamos assim, de fundamentações idealizadoras, e esse neorrealismo, além de rejeitar a idealização romântica, os autores também deixaram de lado a impessoalidade realista do século XIX. Os romances desse período resultaram em um engajamento político. Portanto, trazem a visão pessoal do autor ou da autora sobre a realidade brasileira. Resumindo, o romance de 1930, dado seu caráter ideológico, ele é construído intencionalmente para ser sedutor, de fácil entendimento, de forma a alcançar o maior número de leitores possíveis. E ele conseguiu isso, tá? Então, desta forma, eu termino essa videoaula sobre literatura. Tá? A gente também já está terminando esse conteúdo aí, que é uma sequência que nós vamos, né, falar aí. O que vem depois é o engajamento da poética drummondiana, mas nós falamos bastante sobre Drummond. Eu acho que a gente só dá uma pincelada por cima e já começamos com a apostila do terceiro bimestre. Tá certo, turma? Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço, um bom final de semana e beijo para todos vocês. Fiquem com Deus!